Glória a Deus. Boa noite a todos que nos assistem. Estamos aqui começando mais um culto online pela comunidade cristã Graça e Fé, Jardim Paulista, Montemor. As nossas igrejas, elas não estão podendo funcionar na nossa cidade, e então nós optamos por fazer o culto online. Está comigo aqui nessa noite o pastor Renato, da comunidade cristã Graça e Fé, Jardim Campos Dourado, pastor Alexandre Rocha, que está conosco aqui na comunidade cristã Graça e Fé, Jardim Paulista, e o nosso querido irmão Marcos, que estará aqui nos auxiliando, louvando ao Senhor junto com o pastor Alexandre. E nós temos um tema hoje, nós vamos trabalhar com um tema hoje, a poder nas palavras, nas palavras, pastor, é isso? As palavras. A poder nas palavras. E eu queria que você acompanhasse conosco no livro de Salmos 141, ele nos fala assim, no versículo de número 3: põe ao Senhor uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Quem foi que disse isso? Essa palavra vem de quem? O salmista ora para que seja preservado em meio da tentação. Então, seja, esse é um salmo. E esse salmo nos declara de que o salmista, no meio da prova, no meio da luta, ele pede para que Deus guarde a boca dele. Por quê? Porque é um hábito comum das pessoas, pastor Renato, pastor Alexandre? As pessoas, elas, na hora da ira, na hora do nervoso, amaldiçoarem, xingarem, falarem palavras, entendeu? De maledicência, de maldição, e lá na frente vão colher o fruto de tudo isso. Exato. Então hoje nós iremos falar sobre o poder nas palavras, amém? Vamos aqui abrir e fazer uma oração ao Senhor nosso Deus, e depois nós já vamos passar para o irmão Marcos, vai estar louvando junto com o pastor Alexandre, e creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, queremos aqui, Senhor, a Tua permissão para entrar nesses lares, para falar da Tua palavra, do Teu amor, da Tua graça. Pai querido, que nessa noite o Teu povo tenha um encontro com a Tua presença e com a Tua graça, e que todos que nos assistem e que nos ouvem, Senhor, sejam abençoados e alcançados pela Tua palavra, e que essa palavra ela possa edificar, que essa palavra ela possa fortalecer, trazendo vida e vida abundância para cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. E o tema do nosso culto hoje, nós estamos trabalhando com o tema hoje, é poder nas palavras. E nós abrimos o culto falando a respeito dos Salmos 141, no verso 3, quando, na verdade, o salmista, ele disse para o Senhor, ele passando por um período de provação, passando por um período de tribulação, e nós sabemos, como eu abri no culto aqui, disse, quando estamos passando por uma prova, passando por uma luta, por uma adversidade, às vezes somos colocados dentro de uma prova, estamos aí nervosos com alguma coisa, a gente tende do ser humano, tentar tirar o escape, com palavras, e às vezes as palavras, elas vêm carregadas de maldição, às vezes as palavras, elas vêm carregadas, entendeu, de desafeto, de destruição. Há aqueles que dizem que uma palavra, além de ofensa, é pior do que um tapa no rosto, entendeu? É pior do que uma surra. E de fato tem palavras que elas destroem, elas machucam. E lembrando de que nós ainda não estamos no momento oficial da palavra, mas esse culto vai ser diferente, esse culto vai ser isso mesmo. Tem 3 pastores aqui e nós vamos falar um pouquinho sobre, amém, o poder nas palavras, tá? Então abrimos falando sobre o Salmo 141, 3, quando o salmista então ele diz, coloca a guarda na minha boca, Senhor, para que eu não peque, Ou seja, então um salmista, um servo de Deus, ele reconhece que ele tinha problema com as palavras, e então ele pede a Deus ajuda. E eu queria aqui, neste momento, passar a palavra para o pastor Renato, e ele vai falar alguma coisa para nós também, a respeito das palavras, pastor? O que você tem para nos falar aí, pastor, em nome de Jesus? Em Tiago, capítulo 3, versículo 10, a palavra diz assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, o Tiago está falando, que da mesma boca que sai bênção, também sai maldição. A gente tem que saber o que a gente vai falar. Muitas vezes a gente começa a falar bênção com uma pessoa, mas daqui a pouco começa a sair maldição também.
Então Deus fala para mim e para você nessa noite que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar, né? Exato. É isso. E é uma pergunta, né, pastor? Será que a gente consegue controlar as nossas palavras? O salmista, ele pelo jeito, ele não conseguia controlar. Mas ele pediu a ajuda de Deus, né? Então, se ele pediu a ajuda de Deus, é porque ele queria mudar. E como o senhor está dizendo, às vezes a gente começa a conversar com uma pessoa falando de bênção, e daqui a pouco a gente solta um baita de um palavrão, né? A pessoa fala, poxa, né? Se o irmão está falando coisa, está cantando louvor de repente, fala um baita de um palavrão aí, né? E, poxa, não é um bom testemunho, né? E as pessoas às vezes nos julgam pela nossa palavra ou pelo jeito que a gente muitas das vezes fala, né? Então é importante nós tomarmos cuidado com as nossas palavras. Eu queria que o pastor Alexandre também falasse alguma coisa para nós a respeito, né, do poder na palavra, né? Muito interessante porque Deus nos conhece desde o ventre. E quando ele fala aqui no Salmo 139, aqui, ele fala dessa seguinte forma: Senhor, tu me sondas, Salmo 139, versículo 1, tá? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Versículo 3. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. E aí ele termina aqui falando aqui no versículo, falando aqui, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. E no 4, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já o conheces inteiramente, Senhor. Ou seja, ele já nos conhece desde o ventre, ele sabe o que nós vamos fazer, ele sabe o que nós vamos falar, ele sabe o que nós estamos prontificados a fazer. E é muito interessante essa questão da palavra, porque se você sabe que Jesus está habitando em você, se você sabe que Jesus ele está com você, antes mesmo é bom que você perceba essa palavra, ele já sabe o que você vai falar. Então é muito prático você entender que Jesus está olhando e percebendo o que você vai fazer, para antes mesmo você controlar suas palavras, para que você não possa proferir para outra pessoa uma maldição. Porque as palavras elas são como rios, né? Elas podem descer colinas abaixo. Porque se você declara com uma pessoa uma maldição, aquela outra pessoa sendo amaldiçoada, ela pode correr rio abaixo amaldiçoando outras pessoas. E assim, começou com uma palavra de uma pessoa e milhares de outros vão pegar e incendiar por essa má palavra. Então que é bom que nós entendemos, não? Entendamos que ele está vendo, ele está entendendo, ele sabe o que nós vamos falar, ele sabe o que nós vamos fazer. E entendendo isso, como cristão, nós devemos, né, nos posicionar e entender que se ele está olhando, eu preciso tomar cuidado com as minhas palavras, porque ele está cuidando dos filhos e nós estamos aqui para cuidar do reino que ele deixou. Né? Então a gente tem que realmente entregar para as pessoas a bênção. E se ele abençoou a gente, a gente tem que entregar a bênção para as pessoas. Amém. É importante, né, pastor? Porque a gente entende o seguinte, de que tem coisas que a gente não vai conseguir sozinho. Não. Né? E é difícil você falar que uma pessoa, por si, ela consegue controlar. O pastor Renato aqui também falou de Tiago, capítulo 3. E Tiago também vai falar para nós de que um homem ele consegue, entendeu, colocar freio, entendeu, na boca de um animal. Sim. Ele consegue, entendeu, controlar bem um barco gigante, mas ele não consegue controlar a sua língua, né? E ele fala assim, porque ele diz que a língua está cheia de pressões mortais. Exato. Então é difícil, né, nós controlarmos, porque o ser humano ele é cheio de sentimentos. Mas o importante é entendermos que temos o Espírito Santo. Né? Significa que nós vamos fazer uma oração como o salmista fez, Senhor, colocar guarda na nossa boca. Significa que nós não vamos mais falar palavrão, que nós não vamos mais amaldiçoar. Significa que nós não queremos fazer mais isso. Vigiar, hein? Nós vamos vigiar. E o mais importante também, como o pastor Alexandre colocou, que antes que a palavra venha se formar em nós, o Senhor já conhece. Então, ou seja, se eu peço para Deus, e Deus sabe, olha, o Marcos vai passar por uma prova hoje, então eu vou apacentar o coração dele para que nessa prova ele não venha proferir palavras que venham fazer com que essa prova aumente, né? Que essa situação aumente. Porque muitas vezes é isso que acontece. Às vezes é uma coisinha pequena na nossa vida, às vezes é uma provinha que a gente está passando. Mas tem aquelas pessoas que falam assim, ô demônio, ô diabo. Aí quer dizer, ele vai fazer aquela prova, aquela pequena, tornar-se, entendeu, um grande problema na vida dele, não mesmo. Né? Então esse tema, né, a poder nas palavras, é muito importante. Né? Muito importante. E nós queríamos que você deixasse aí seu comentário, amém, que você
colocasse aí também o seu pensamento, o que você acha de tudo isso. Nós vamos ouvir aqui mais um louvor com o irmão Marcos, com o pastor Alexandre, né? Enquanto isso você vai interagindo conosco aí, se quiser fazer uma pergunta, amém? É bem-vinda a tua pergunta, nós vamos tentar aqui te esclarecer. Se você tiver alguma dúvida também, possa fazer, que nós estamos aqui para te esclarecer. Quero aqui fazer menção do nosso irmão Wilson Morano, que está assistindo o culto conosco. O irmão Wilson está passando por uma prova de enfermidade, não está nem na sua casa, né? está na capital, passando por um tratamento lá. Sei que a tua filha, a tua esposa, com certeza está assistindo conosco também. E queremos dizer, irmão Wilson, que nós estamos com você, estamos abraçados com você, amém, em espírito, na presença do Senhor. E sei que se Deus te levou para lá, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Então acreditamos que é porque ali Deus queria usar um médico, alguém para te curar e trazer a bênção para a tua vida. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém? Ô glória! Tamo junto, irmãos. E enquanto aqui o irmão Marcos estava louvando o Senhor, eu aqui orando ao Senhor, glorificando o Senhor colocou algo no meu coração importante. Você vê como que é importante as palavras. Até Deus, amém? Até o próprio Deus, Ele quer nos abençoar. E pela tua bênção, nós temos uma vida próspera. Eu estava aqui enquanto o irmão Marcos estava louvando ao Senhor me remeteu ao capítulo 12 do livro, amém, da Gênesis, quando o Senhor ele chama Abraão, né? Então quando o Senhor chama Abraão, e Abraão ele ouve a voz de Deus, então Deus começa a proferir palavras para Abraão. Deus ele fala algo importante: se tu uma bênção. Então Deus ele fala para Abraão: se tu uma bênção. Porque o Senhor disse: olha, que aqueles que você abençoar serão abençoados, aquele que você amaldiçoar será amaldiçoado. Então você veja, o próprio Deus, Ele revela, o próprio Deus, Ele nos mostra que há poder nas nossas palavras. Ele diz para Abraão: olha, quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Amém. Então você percebe como que é muito importante as palavras que saem da boca de uma pessoa, e principalmente se esta pessoa é um servo ou uma serva do Senhor, que conhece a palavra. Agora, Abraão, mesmo recebendo de Deus, amém? Mesmo recebendo de Deus esse direito, ele não usou desse direito para amaldiçoar. Você não vai ver em momento algum Abraão, ele amaldiçoou alguém. Abraão reclamando, pelo contrário. Abraão, ele teve problemas, entendeu, de relacionamento com o seu sobrinho Ló. Mas em momento algum, ele amaldiçoou Ló. Pelo contrário, ele intercedia por Ló. Mesmo o que nos dá a entender de que Ló era uma pessoa difícil, um pouco talvez de cidade, de se conviver. Mas Abraão, mesmo assim, ele não amaldiçoou Ló. Entendeu? Abraão, ele é provado por Deus. O salmista, aqui no Salmo 142, se você vai ver, que nós abrimos o culto falando, vai falar sobre a tentação do salmista. Então, o que o salmista faz? Quando ele é tentado, ele é provado, ele pede para Deus, para que Deus coloque guarda na boca dele, ou seja, porque ele tinha problema com as palavras. Abraão foi provado. Mas quando Abraão foi provado, qual foi a palavra de Abraão? Abraão, então, ele recebe de Deus uma palavra de que ele deveria pegar o seu filho em direção de Moriá, e lá em Moriá, Deus mostraria para ele um monte onde ele sacrificaria o seu filho. Então ele faz tudo o que Deus mandou. Está na prova, entendeu? Está na luta. Quando chega que ele avista o monte Moriá, a Bíblia diz que ele, entendeu, deixa ali os teus servos, entendeu? Pega, entendeu, o cutelo, ele pega a lenha, entendeu? Põe sobre as costas do menino, ele pega o fogo e ele parte em direção daquele monte. No meio do monte, o filho pergunta: pai, está aqui a lenha, entendeu? Está aqui o fogo, entendeu? Está tudo aqui, todos os elementos, além do sacrifício está aqui. Mas cadê o cordeiro? Qual que é a resposta de Abraão? Deus proverá para si um cordeiro. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Poderia ser diferente. Mas Abraão, ele com a boca, o Senhor lá atrás ensinou ele a abençoar. Ele disse: olha, quem você abençoar será abençoado. Mas quando Deus disse quem você abençoar será abençoado, Abraão também estava dentro disso. Né? Abraão também estava dentro disso, pastor. Não é somente as pessoas, mas a si mesmo. Então a si mesmo, ele dizendo: não, eu sou uma bênção, eu sou uma bênção de Deus, eu estou na prova, mas eu sou uma bênção. Né? Então ele recebeu aquilo, ele entendeu. Então ele chega: Deus proverá para si
um cordeiro. E acabou, subiu o monte. Chegou lá em cima, levantou o altar, preparou o altar, colocou o menino sobre o altar, fez tudo. Mas tinha uma palavra lançada no meio do caminho. Tinha uma palavra lançada. Qual era a palavra lançada? Deus proverá para si um cordeiro. Né? Estava tudo assim, dando errado no sentido tipo assim, eu vou perder o único filho que eu tenho. Mas ele confiou numa palavra que Deus deu para ele atrás. Você tem poder para abençoar. Amém. Você tem poder para amaldiçoar. Mas eu te digo, se é tu uma bênção. Então ele disse, Deus proverá para si um cordeiro. E o que aconteceu? Quem conhece a história, além da Gênesis capítulo 12, você vai ver que quando Abraão levanta o cutelo para matar o menino, ele ouve uma voz. Abraão, Abraão. E quando ele olha, ele vê um carneiro, amém, pendurado, amém, pelo chifre nos arbustos. Então ele vai lá, tira o filho e coloca o cordeiro. Mas por quê? Porque ele disse, Deus proverá. Deus proverá. Entendeu o louvor que vai cantar? Deus proverá. E Deus proveu. Então, olha como que é importante, entendeu? As nossas palavras, pastor Alexandre. Verdade. Né? Não é verdade? Como é importante as nossas palavras. Ainda mais no tempo de hoje, né? Nós sabemos que acontece tantas coisas para fazer com que nós pecamos em palavras e atitudes. Seja tantas coisas que estão acontecendo agora, por exemplo, tem gente que nesse momento não está conseguindo ver algumas pessoas por causa desse movimento que está acontecendo, do Covid, e a pessoa ela realmente toma a si um problema. Mas como a palavra de Deus diz, você é uma bênção. E se você entender que o momento pode ser o mais problemático possível e você declarar coisas boas e declarar palavras de bênção, tanto é que uma das mensagens que o pastor Marcos falou para nós durante esse mês foi sobre o poder da oração também. Então, se você levanta e você ora, você já está se revestindo de alguma coisa, para que lá na frente você não venha a pecar com suas palavras. É difícil? Mas se nós colocarmos como algo realmente difícil para nós, realmente nós não vamos conseguir vencer. Então, a oração, o declarar coisas boas, sabe? Eu sou uma bênção, você é uma bênção, nós somos uma bênção. E se nós entendermos isso, nós vamos ser bênção até o final da noite. E quando for dormir ainda, nós vamos ser bênção ainda para os nossos familiares. E vamos estar recebendo bênção. Exatamente. Glórias a Deus. Irmãos, eu queria só trazer aqui, sugerir mais um texto para nós. Deus ele vai dando palavra, né? Nós estamos aqui, de fato, assim, essa mensagem, ela não foi programada, tá? Essa mensagem, ela está nascendo agora, do coração de Deus para o teu coração. Amém. E entre as palavras que nós estamos lendo, olha como que é interessante as coisas. A Bíblia vai dizer para nós, a própria Gênesis, Deus está falando muito conosco hoje em Gênesis, hein? Olha. A palavra do Senhor vai dizer para nós, na livro da Gênesis, o seguinte, no capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Amém. Você consegue entender isso? Como assim, pastor? Como que Deus criou as coisas? Como que foi que Deus criou as coisas? Como que foi que as coisas passaram a existir? Como que, entendeu, a árvore passou a existir? Como que, entendeu, o mar passou a existir? Como que, entendeu, os animais passaram a existir? Como que o homem, entendeu, ele passou a existir? Como que tudo isso aconteceu? Está aqui na Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pastor, eu não entendi. Você vai entender. Você vai entender. O versículo 2 vai dizer assim, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Olha que interessante. Aonde que o Espírito de Deus está agora? Onde que o Espírito de Deus está agora? Onde que ele está? Está em nós, não é isso? Amém. O Espírito de Deus está em nós, se movendo em nós. Amém? Então, se a minha vida está em caos, eu estou passando por uma situação difícil, um momento de enfermidade, um momento de dor, um momento de desespero, um momento de perca, de qualquer coisa, eu tenho que lembrar, eu estou tendo percas, eu posso estar passando por um caos, como a Bíblia revela aqui, entendeu? Que o Espírito de Deus, amém, só para a gente não se perder no que está escrito, e a terra era sem forma e vazia,
E havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas, havia noite. Trevas nós entendemos que significa, entendeu? Mal. Existia um mal, existia alguma coisa, uma densa treva cobrindo a treva de maldade. Mas o Espírito de Deus não desistiu. O Espírito de Deus está andando ali sobre entendeu? Sobre tudo isso. E quando o Espírito de Deus está andando sobre tudo aquilo, é como se Deus olhasse para o mundo através do Espírito Santo. E assim que Deus nos vê, através do teu Santo Espírito, porque o Espírito Santo é o olho de Deus na terra, entendeu? O Espírito Santo, entendeu? É a presença de Deus na terra. Amém? É a presença, entendeu? É a representação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando anda sobre esse caos, e se eu estou em caos, se você está em caos, lembrando que temos o Espírito Santo, o versículo de 3 vai revelar como que Deus cria as coisas. Olha bem. E disse Deus. E disse Deus. Olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. E disse Deus. Haja. Olha o poder da palavra. Haja. Haja o quê? E disse Deus. Haja luz. E houve luz. Declarou, né? Amém? Parada. Então você olha no versículo 1, talvez você entende. Do princípio que criou Deus céu da terra. Como que Deus criou? Está aqui, o versículo 3 revela. Criou pela palavra. Então Deus ele começa a criar todas as coisas pela palavra. E quem que sou eu? E quem que é você? Quem somos nós? Nós somos esse ser aqui, ó. Que um pouquinho mais para frente, a Bíblia, amém, ela vai nos revelar sobre a criação, amém, a criação do homem. Amém? E na criação do homem, essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas no dia em que o Senhor, Deus fez a terra e os céus. Então começa a falar sobre a criação e também vai falar para nós de que Deus, quando Ele cria um homem, deixa eu só achar o versículo aqui, se o pastor deixar para nós aí, o pastor Renato, amém, vamos dividir essa bênção aí. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou sobre as suas narinas e foi de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, quando Deus ele criou o homem, Deus soprou da sua própria natureza, Deus soprou da sua própria essência no homem. Amém? E uma das declarações de Deus é, quando ele vai criar o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem à sua imagem. Então, o homem, ele tem poder nas palavras. O homem tem poder nas palavras para criar. Exato. Como Deus teve poder na palavra para criar. Só que, será que o homem está criando, pastor Alexandre? Será que o homem está criando, pastor Renato? Ou o homem está destruindo? Olha, se olhar bem pela palavra, pela mensagem, a palavra de Deus fala que nossos pés, nós temos lâmpadas. E assim como o Espírito de Deus pairava e andava sobre a face, ele iluminou as trevas ali. Ele fez com que aquele lugar fosse bênção. E nós caminhamos com o Espírito Santo. E onde nós caminhamos, nós declaramos e ali também viramos. Assim é a descendência. Vira a luz, né? Entende? Então, se há uma treva na sua casa, se há uma treva no seu trabalho, a sua responsabilidade é saber que seus pés é lâmpadas, entendeu? É lâmpada para os seus pés. A palavra de Deus é lâmpada também para os seus pés. E você é bênção. E aonde você andar, assim como o Espírito de Deus andou e andou sobre a face, você vai andar e declarar assim, andar e declarar assim como Deus declarou. Assim como o pastor está falando aqui agora. Isso é muito importante, muito interessante. O poder que nós temos no andar, no caminhar, nos lugares, e saber que nós temos realmente o poder de fazer a diferença e mudar o ambiente. Exatamente. Né? Então nós temos que aprender a declarar palavra de bênção, entendeu? Palavra de vitória, palavra de ânimo, palavra de cura. Uma vez eu vi um pastor pregar, queridos, vocês que estão nos ouvindo, assim, a gente estuda, mas mais que a gente estuda, não é o suficiente para a gente saber tudo. Nós estamos sempre aprendendo a cada dia mais. E uma vez eu ouvi um pastor pregar sobre quando Jesus, amém, ele curou, se eu não me engano, ele curou um surdo. E Jesus então ele olha e diz uma palavra, efatá, que é abra-te. Então até aquele dia eu pensava o seguinte, que Jesus falou efatá,
se não me engano, para os ouvidos ou para os olhos, eu não lembro direito, vocês me perdoem, não é falta de conhecimento bíblico, é que às vezes some da nossa mente. Eu pensava que o Senhor estava falando para os olhos ou para os ouvidos da pessoa. Mas não. Quando o Senhor diz efatar, ele estava dizendo para o céu se abrir. Para o céu se abrir e a cura vir sobre aquela pessoa. Então você também tem o poder do efatar. Amém? De pedir que as coisas se abram. Que as coisas aconteçam. Então você tem esse poder. Então não sei o que você está vivendo nessa noite. Eu não sei se você está vivendo um problema de enfermidade, se você está vivendo um problema anterior financeiro, conjugal, espiritual. Mas eu sei que existe um Deus que, se você dizer assim, efatar, para que o céu se abra e que os céus venham sobre a tua vida, vai vir cura. Amém. Mas se você começar a reclamar e murmurar, Deus, por que eu estou assim? Deus, por que esse problema? Deus, por que isso e aquilo outro? Em vez de se abrir, vai se encerrar. Vai se fechar para você. Entendeu? Daqui a pouco nós vamos ver que o próprio Jesus declara que o poder das nossas palavras é tão forte que pode trazer juízo para a nossa vida. Verdade. Pode trazer condenação para a nossa vida. Uma palavra dita fora de tempo. Entendeu? O Senhor também nos revela de que uma palavra, amém, que ela sai da nossa boca, é como uma flecha que sai do arco do arqueiro. Não volta mais. Entendeu? Ela não volta mais. Então, aqui recapitulando, dizendo tudo que estamos falando, o salmista, no momento de tentação, falando, coloca guardas na minha boca, entendeu? O salmista dizendo, o Senhor sonda-me e me conhece, né? Antes que os pensamentos se formassem em mim, o Senhor já sabe. Olhando para o texto que o pastor Renato falou de Tiago capítulo 3, versículo 10, entendeu? Que há poder nas nossas palavras, que com a nossa boca a gente pode amaldiçoar ou abençoar. Olhando todo esse texto, esse contexto que nós estamos vendo aqui, você tem que tomar uma decisão. Porque a partir de hoje você já não é mais leigo, você está ouvindo a palavra. E a palavra está trazendo a libertação para você. E esse é o poder da palavra: libertar, restaurar. Amém? E uma das coisas que nós falamos aqui foi quando Abraão estava à prova, né? Abraão estava à prova, e naquele momento ele poderia esbravejar, ele poderia, entendeu, se revoltar contra Deus, porque Deus deu uma bênção e Deus estava querendo tirar. Mas ele preferiu, entendeu, proferir palavra de bênção. Porque quando o filho pergunta para ele, pai, cadê o cordeiro? Ele responde com toda a fé, Deus proverá para si o cordeiro. E foi isso mesmo que aconteceu. Mas eu queria aqui aproveitar, né, e trazer mais uma palavra. Na verdade são várias palavras, porque de fato não é uma pregação, também é um estudo, entendeu? Aqui é uma colocação a respeito do poder das palavras. No próprio livro de Mateus, capítulo de número 21, no verso de número 18, olha que interessante, olha que interessante. Jesus, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Quem teve fome? Jesus. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Nós vemos lá na Gênesis, na criação, Deus dizendo, haja, e houve luz, entendeu? Deus dizendo, haja, e houve separação entre a parte seca e a parte molhada. E nós vemos aqui o Senhor dando um exemplo. Ele procura na figueira um fruto e não acha, e ele vai e diz que não haja mais fruto em você, e a figueira seca. Jesus não fez isso não porque ele não teve misericórdia da figueira, mas Jesus estava dando um exemplo. Porque o texto segue dizendo o seguinte: e os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira. Jesus, porém, respondeu e disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes fareis o que eu fiz à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipite-se ao mar, assim será feito, e tudo o que pedirdes na oração crendo recebereis. O que me chamou a atenção aqui?
Jesus ele seca aquela figueira e ele diz, não, você tem poder para fazer coisa maior. Olha o que a palavra tem. Não, vocês não têm poder somente para secar uma figueira. Vocês têm poder que, a palavra de vocês tem poder para fazer coisa maior. A palavra de vocês tem poder para mover um monte. Epa, peraí. Senhor, uma figueira tudo bem, mas um monte, Senhor. Né? Salmo 125 ele declara que os que confiam no Senhor são como um monte de Senhor que não se abala, mas permanece para sempre. Está falando de algo que era para permanecer para sempre, mas não permanece, porque uma palavra pode mudar o curso, pode mudar o destino. Uma palavra na nossa boca pode mudar o destino de uma pessoa. Sim, queridos. Sim, queridos. Eu não acredito, você pode dizer, eu não acredito porque a minha vida está firmada em Cristo. Não, mas pode, por quê? Porque uma palavra, ela pode gerar na pessoa um sentimento. Entendeu? E a pessoa, ela deixar de receber a bênção do Senhor. Porque gerou nela um sentimento, ela não consegue mais ver a bênção, ela não consegue ver mais, entendeu? O que o Senhor tem para ela. Ela começa a ver coisas diferentes. É o caso de Mefibosete. Mefibosete nasceu para ser um príncipe. Nós conhecemos a história. Entendeu? Quando o seu avô, Saul, perdeu a guerra e o seu pai, Jonathan, entendeu? A Ama o pegou no colo e correndo para salvá-lo, caiu. Entendeu? Ela tropeçou, caiu, ele quebrou as duas pernas e ficou aleijado das duas pernas. A partir do momento ele não se vê mais como um príncipe, ele começa a se ver como um cão. Uma pessoa sem valor. Mas por que ele se tornou um cão, uma pessoa sem valor? Por que ele se tornou? Se a unção de Deus sobre a nossa vida, o dom de Deus é irrevogável. Por quê? Porque ele começou a voltar o teu coração para esse sentimento. Tipo, eu não sirvo para mais nada. O que um homem aleijado das duas pernas pode fazer? Entendeu? Eu estou aqui numa cidade de refúgio, que é Lodebar. O que eu posso fazer aqui? Então, quando o rei manda chamar ele, qual é a palavra dele? Quem que é esse cão para que o rei se lembre dele? Ele amaldiçoava ele. Ninguém estava amaldiçoando ele. Ele estava se amaldiçoando. E tem gente que é assim. Entendeu? Tem gente que é muito pessimista, tem gente que se amaldiçoa, tem gente que não precisa ser amaldiçoada por ninguém não. A própria pessoa se amaldiçoa, a própria pessoa se coloca para baixo, a própria pessoa, entendeu? Ela não tem autoestima, a própria pessoa fala palavras, às vezes até olhando no espelho, e ela se xinga, entendeu? Ela se ofende. E aí que a vida dela melhorar, e que não vai melhorar. Por que não vai melhorar? Porque ela está agindo desse jeito. Então, Jesus aqui ele dá o exemplo da figueira, que não estava dando fruto. Entendeu? Só que eu entendo o que Jesus está dizendo aqui. Porque João Batista também disse, toda árvore que não dá fruto, corta e lança ao fogo. Amém? Para quê? Para que, amém, cresça outra e dê mais fruto. Então qual que é o desejo do Senhor? Tirar da tua vida tudo que é seco. Tirar da tua vida tudo aquilo que é estéril. Tirar da tua vida tudo aquilo que não produz bênção, que não produz nada, que não produz graça, que não produz misericórdia. Às vezes você está vendo uma ação de Deus com uma cor diferente. E diante da ação de Deus você age, entendeu? Como se fosse entendeu? Errado. Então você tem que agir diferente. Entendeu? Jesus, ele falou para a figueira, entendeu? Que não haja mais fruto em você. E ela seca imediatamente. O desejo do Senhor o quê? É que ali viesse uma outra que produzisse. Tá? Então, esse poder das palavras é uma coisa muito forte, pastor Renato. Entendeu? É muito forte. Né? E nós somos de uma geração, amém? Que os nossos pais, eles eram muito assim, não era como hoje. Nós vemos que os pais são muito carinhosos com os filhos, são bem... Antigamente se pronunciava muita palavra, né, de destruição, muita palavra assim, dada aos ventos, né? E isso então trazia muitos males, né? E queria que o pastor Renato falasse mais alguma coisa, né? Fizesse mais um comentário aí. Depois eu vou passar para o pastor Alexandre também fazer um comentário. Nós vamos ter o texto final. E vamos então assim, infelizmente, terminar esse culto aí, mas que está uma bênção. Para mim, eu ficava aqui até meia-noite falando da palavra aqui, que é maravilhoso. E aí, pastorzão? A palavra, né? O pastor sabe, né? Em 97, eu fazia parte do grupo de jovens e foi lançada uma palavra, né, sobre a minha vida, falando que eu não conseguia falar, não conseguia conduzir os jovens.
E está sendo uma bênção, né, pastor? Sim. Tinha, né, bastante jovem, Deus Tem estava quase abençoando. 60 jovens na igreja. Deus estava abençoando poderosamente, mas eu levei aquela palavra no meu coração. E bloqueou. Daí, Bloqueou o dom, bloqueou tudo, né? mas daí, né, oração, graças a Deus, Deus vitória. Deu vitória, né? Amém. Então é um testemunho vivo. Era um jovem, subia no altar, pregava a palavra, conduzia o jovem. Tímido. Mas tímido. Mas aí alguém chamou e lançou uma palavra, entendeu? Você não é capaz. E não era capaz. Entendeu? Há 23 anos atrás, tem um grupo de jovens tão abençoados, os jovens sendo apaixonados por ele, né? E assim, de repente, e assim, interessante, sabe? Interessante, pastor Alexandre, que na época nós fizemos um baixo assinado, não sei se ele lembra. A gente fez um baixo assinado ali, entendeu? Mas com muita gente, até o cachorrinho que na igreja colocou a patinha e colocou no baixo assinado, porque assim, e muita gente entregamos para ele, mas nada conseguiu mudar, entendeu? A palavra. Por quê? Porque foi falado uma palavra e foi gerado dentro dele um bloqueio. Então, aqui, diretamente, antes de passar a palavra para o pastor Alexandre, palavras de pai bloqueiam o coração de filhos. Palavra de filhos bloqueia o coração de pais. Palavra de amigos bloqueia o coração de outros amigos. Então, é muito forte essa questão da palavra, né, pastor Alexandre? Exato. Às vezes você está pensando aí assim, o que esse Superman está falando, né? Os super-heróis estão falando de palavras, duvido que eles não falam palavras ruins. Olha, eu vou dar um testemunho aqui rápido para vocês, assim como o pastor Renato falou, nós não somos de aço. Realmente, como o pastor falou no começo, às vezes nós falamos coisas erradas. Inclusive, há uns 5 anos atrás, eu falei assim para o meu filho, dessa seguinte forma: filho, você não faz nada direito. Olha o que eu falei para o meu filho: filho, você não faz nada direito. Quando passou 3 anos, ele foi fazer outra coisa e ele não conseguiu fazer. Sabe o que ele falou para mim? Pai, realmente eu não faço nada direito. O meu olho encheu de lágrima. Por quê? Porque eu estava colocando nele gomos de corrente. E essas correntes estavam aprisionando meu filho. E quando ele falou isso para mim, eu me senti incapaz de fazer qualquer coisa. Eu falei assim, nossa, eu não sei ensinar meu filho. Eu não sei fazer, eu não sei. Eu comecei a falar isso para mim, sabe? Eu não sei ensinar meu filho, eu não sei. E eu fui orar. E Deus falou para mim, olha, assim como eu falo para ti palavras de bênção, você é meu filho, você tem que passar palavras de bênção para o teu filho. E eu olhei no olho do meu filho e falei assim, filho, você é uma bênção. Às vezes nós não fazemos nada certo, mas nós podemos mudar essa história e fazer as coisas corretas. Hoje ele já não fala dessa forma mais. Mas assim, existem problemas entre nossas vidas, às vezes você mesmo falou com o teu filho ou com a tua filha, você não faz nada direito, você não presta para nada. Eu não sei, eu senti quando eu estava tocando louvor, de falar isso, e quando o pastor Marcos direcionou a palavra, eu falei, não, eu preciso falar isso também. Eu também já errei, eu também errei, entende? Então é necessário que nós tenhamos esse feeling de entender, sabe? Olha, eu errei também um dia, e eu não quero mais errar, eu não quero mais colocar gominhos de corrente na vida do meu filho, para que chegue lá na frente e ele fale assim, meu pai sempre falou mesmo que eu não faço nada certo, meu pai sempre falou mesmo que eu não faço nada correto. E aí? E lá na frente, quando você falar para ele assim, filho, e aí, você não cresceu na vida, você não fez nada, por que você não fez nada? Ele vai te lembrar, porque o Senhor me falou uma vez que eu realmente não faço nada correto. Então assim, comece a declarar diferente. Se falou, peça perdão, peça desculpa, sabe? Eu pedi desculpa para meu filho, a minha mulher veio falar para mim, sabe? Uma mulher sábia veio falar para mim, amor, fala com ele, porque ele está achando que ele não faz nada certo. E você falou isso mesmo para ele, porque eu ouvi. E eu falei, poxa vida, mesmo às vezes indo na igreja, e às vezes a raiva toma conta da gente, e depois disso eu não declarei mais nada na vida dele. E nossa, a evolução que meu filho teve, as coisas que estão fazendo, e eu sinto que eu quebrei essa corrente na vida dele. Então se você fez isso também, sabe, quebra essa corrente, é necessário que você quebre, porque quanto maior essa corrente for, essa vai ser passada de gerações em gerações. E ela não pode ser passada de gerações em gerações. Ela tem que ser quebrada e ela vai ser quebrada por você. Porque você é uma bênção. Você é uma pessoa que declara coisas boas. Você tem um filho amado. Você tem uma filha amada. Você tem uma esposa abençoada. E você tem uma casa abençoada. Então quebra essas correntes. Quebra essas palavras de jugo. Quebra essas palavras de maldição. Quebra essas palavras de destruição. E começa a construir blocos novos. Você vai ver o castelo maravilhoso que você vai construir para a sua família.
Interessante, uma coisa assim para a gente pautar aqui, pontuar, né, nesses últimos minutos que nós temos. Uma coisa interessante a gente entender de que eu não preciso falar. Só de pensar, eu já estou gerando, entendeu? Um bloqueio dentro de mim. Tem gente que não fala, mas pensa, entendeu? E a Bíblia vai nos declarar que a boca fala do que o coração está cheio. Mas a Bíblia também fala que Deus sonda e conhece o nosso coração, né? Então, antes que a palavra seja, ainda é um pensamento, Deus já sabe. Às vezes você não fala, mas você pensa, entendeu? E nos seus pensamentos você às vezes amaldiçoa você mesmo. Você gera atritos para a tua própria vida. Enquanto os pastores estavam falando aqui, eu estava meditando em algo. E vou falar talvez que você vai achar que é uma loucura que eu vou dizer. Conversar com planta. Conversar com... Amo. E a gente vê aqui que Jesus, ele fala com a figueira, né? É meio doido, né? É meio louco. Ele fala com a figueira, né? Me dá um fruto, né? É tipo assim, ele queria que as folhas, entendeu? Sei lá, o tronco, os galhos da figueira, dizem assim, Senhor, não é época, não é estação, né? Ou seja, Jesus tinha o hábito de conversar, entendeu? Tanto é que de conversar com as plantas, com as árvores. Pastor, não estou dizendo que a Bíblia declara isso para mim, entendeu? De que ele tinha, porque ele gostava de orar no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras, então sempre ele tinha planta em volta. E o que eu queria falar com isso? É de que faça uma experiência do que nós estamos pregando hoje. Começa, você tem uma árvore, né? Você tem lá uma planta, começa a todo dia a conversar um pouquinho com essa planta. Você é bonita, entendeu? Nossa, você me faz tão bem, entendeu? Vai lá, joga uma aguinha nela, fofa lá, entendeu? Ela coloca um adubinho lá. Eu tenho certeza que ela vai crescer diferente. As folhas dela vão estar mais verdes, as coisas vão ser diferentes. Por quê? Porque a palavra gera também energia, irmão. As nossas palavras geram energia. Você já entrou na casa de uma pessoa que só fala palavrão, de uma pessoa que só grita? Porque a Bíblia nos declara em Efésios que gritaria também é pecado. Então você entra na casa de uma pessoa que só grita, só palavrão. Você não consegue ficar naquele ambiente, não. Porque está gerando uma energia ruim. Entendeu? Está gerando algo ruim. Tem crente que fala energia é um som, né? Está gerando uma emoção ruim, né? Algo ruim. Então está gerando algo ruim. Então o que nós queremos passar aqui não é que nós somos perfeitos. Não. Talvez o que essa palavra está reprovando a mim. Entendeu? Talvez essa palavra não seja nem tanto para você, seja para mim. Mas ela vai gerar vida para você também. Porque se ela gera vida em mim, gera vida para você também. Tá? E só mais uma coisinha interessante aqui, irmãos. E nós estamos falando sobre o poder da palavra. Então isso aqui é o texto áureo, ou seja, o texto que eu deveria ter lido desde o começo, mas aí o Senhor vai nos dando palavra, o Senhor vai nos dando, entendeu? Jesus ele vai nos dando direcionamento e a gente então acaba perdendo um pouco o tato daquela palavra, amém? Mas está no livro de Mateus capítulo 12, no verso de número 36, amém? Que o texto lá em cima é sobre a árvore e os seus frutos, mas no versículo 36 Jesus vai dizer assim, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Espera aí. Então a palavra que eu falo hoje, eu posso ser julgado por ela amanhã? Uma palavra que eu falo hoje, eu posso ser julgado na eternidade? Olha, a eternidade, irmãos, existe duas eternidades. A do céu e a do abismo, do inferno. Um dia nós vamos ser julgados ou para o céu ou para o inferno. Tanto um como o outro é eterno. Entendeu? O inferno é quando Deus desliga o homem dele e diz, olha, você não tem mais ligação comigo. Então a palavra que eu falo hoje, entendeu? A palavra que eu falo hoje gera alguma coisa na minha eternidade. Eu vou ser julgado. Já pensou chegar nas portas das mansões celestiais do céu e o Senhor, na hora que eu vou entrar, eu acho que eu vou entrar. Você fala, não, para aí, para esse rapaz que ele não vai entrar não, porque lá na terra ele falou uma palavra, e essa palavra gerou para ele, entendeu, portas fechadas no céu.
A própria Bíblia diz, tudo que ligares na terra, o Senhor disse para Pedro, está ligado no céu. Então, olha o poder das nossas palavras. Então, Jesus ele fala no versículo 36, que de toda a palavra ociosa que nós falarmos, amém, nós iremos dar conta no juízo. Aí o 37 ele diz assim, ó, porque por suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras será condenado. O que você prefere nessa noite? Ser justificado, receber justiça, a justiça de Deus? Ou você prefere ser condenado? Será que tudo que você está vivendo hoje, ou todo o mal que você está vivendo hoje, será que não é de uma palavra que você falou na ira, que você falou na mágoa, que você falou no momento de tentação, como no Salmo 141, e você então gerou na tua vida um caos? Gerou na tua vida um mal? Irmãos, o que está acontecendo aqui agora, esse culto, eu tenho vindo conversado com o pastor Alexandre. E dia atrás também eu e o pastor Renato, na frente da casa dele conversando, assim, a importância e a necessidade do culto online. E eu não sabia que a igreja ia fechar. Então nós aqui sentados e falamos assim, pastor, a gente precisa do culto online, a gente precisa da igreja online, porque é uma ferramenta que Deus, entendeu? Ele vai nos dar. E sabe o que é mais importante de tudo isso, irmão? Que esta palavra que nós estamos dividindo aqui como homens de Deus, como servos do Senhor, sabe até onde vai essa palavra? Essa palavra ela vai até Jesus voltar. Porque essa palavra está sendo gravada, vai se tornar um vídeo editado, vai depois, entendeu, para a página da comunidade cristã Graça e Fé, amém, no YouTube. E daqui 15 anos, se Jesus não voltar, uma pessoa entrar lá no YouTube e procurar uma palavra sobre, entendeu, sobre palavras que edificam, entendeu, ou palavras, entendeu, que amaldiçoam, entendeu, a poder da palavra, esse vídeo vai aparecer. Amém. E pode ser daqui 10, 15, 20, 30 anos. Então, o que nós estamos falando hoje pode justificar e salvar uma vida no amanhã. Amém? Pastor, a Andréia, né, que ela colocou lá no nosso grupo, uma mensagem que eu achei interessante o senhor está falando agora, Isaías 45. Assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E eu lembrei nessa mensagem aqui que o senhor definitivamente falou agora, que a gente estava conversando lá na frente com o pastor Renato, e assim, eu vejo que eu particularmente não gosto da questão online, mas o pastor falou umas coisas para mim que assim, é um novo tempo que Deus está colocando na vida dos seus. E essa porta que está aberta, ela não vai ser fechada. Sabe por quê? Porque o mundo está declarando e colocando a força da internet cada vez mais forte. Então essa porta ela não vai se fechar. Enquanto tempos estão se fechando, essa porta não vai se fechar. E todas as mensagens que nós vamos colocar nessa porta, você pode ter certeza que quando você abrir essa porta, você vai encontrar essa mensagem. Porque ela vai estar direto na internet. Então, eu lembrei justamente na hora que ela colocou essa mensagem aqui, eu falei, poxa vida, talvez essa seja a porta que foi aberta, talvez por uma outra coisa, mas Deus também abre suas portas. E essa porta que Ele colocou para nós é o entendimento de saber que esse momento, na questão online, muitas pessoas serão abençoadas lá na frente. Então, faz jus a palavra que o senhor está falando agora. É bênção de Deus para as nossas vidas. Irmãos, infelizmente a gente chega ao final do nosso culto. Amém? Nós vamos aqui, temos alguns pedidos de oração. Algumas pessoas pediram a nós oração. Tem bastante pessoas que assistiram e que estão assistindo, amém, este culto. Queremos dizer a vocês que domingo nós teremos o nosso culto de novo, só que o pastor Alexandre, domingo vai ser diferente, né? Montemor fechou as portas para culto, né, por um tempo. Eu acredito que às vezes Deus ele fecha uma porta aqui para abrir outra ali, como disse Kleber Lucas. E talvez seja um momento para que nós oremos mais. E hoje o pastor Aguinaldo, que é da nossa comunidade de Campinas, disse, pastor Marcos, não vai ter culto aí, vem para cá. Faz a live, entendeu? A igreja, faz o culto da igreja, faz aqui da minha igreja. Então, domingo, irmãos,
nós vamos congregar lá na igreja em Campinas, no Jardim Rosim, e vamos ter o nosso culto online às 19 horas, mas não vai ser da minha casa, não vai ser da casa do pastor Alexandre, não vai ser do nosso templo aqui, vai ser do templo, amém, da nossa comunidade lá em Campinas, do pastor Aguinaldo e pastora Rosana. Então nós queremos convidar vocês para nos assistirem, amém? Nos assistirem no sentido do quê? De cultuarmos a Deus junto, amém? Nós não somos artistas não, irmãos, misericórdia. Assistir no sentido do quê? Vamos ter essa comunhão com nossos irmãos lá de Campinas. Campinas, desde quando começou essa questão da pandemia, foi fechado, e agora, depois de 4 meses, foi flexibilizado e as igrejas voltaram a ter culto. Hoje, se não me engano, ontem, né, como em outras cidades também, o pastor Douglas, da Igreja Discípulos, em São Paulo, mandou para mim mensagem aqui que vai ter culto também lá. Deus seja louvado em nome de Jesus, amém? Então nós fazemos esse convite, tá? Sexta-feira, não sei, vai ter culto, pastor online? Lá no Campos Dourado, vai ter? Não, né? Sexta-feira não vai ter ainda, né? Mas amanhã temos do pastor Wellington Garcia, do São Clemente, e possivelmente do pastor Alex Luiz, da nossa comunidade do centro. Amém? O nosso foi hoje, mas nós podemos aí a qualquer momento entrar ao vivo, né? As portas estão abertas. As portas estão abertas, estamos aí, né? De repente o pastor está na casa dele, sente no coração de entrar e trazer uma palavra, pastor Alex. E nós somos assim, irmãos, Deus trouxe no coração, a gente não pode levar para casa aquilo que Deus mandou a gente deixar aqui, né? Então fica o convite para domingo, tá? Às 19 horas, essa live da comunidade do Jardim Paulista junto com a comunidade de Campinas. Nós queremos orar agora pelos pedidos de oração. A irmã Glaucia pediu oração. Reforçamos a oração pelo nosso irmão Wilson Moreno, né, que está internado lá em São Paulo, mas olha que maravilha. Está internado em São Paulo, mas está assistindo o culto, dando glória a Deus conosco aqui. Ó. Olha como que Deus é bom, né? Como Deus é maravilhoso, né? Essa porta não se fecha. Não se fecha, em nome de Jesus. Então veio para ser bênção mesmo, né? Nós vamos orar aqui e vamos terminar com o Marcão cantando um louvor aí, Marcos, né? Mais um louvor aí, a gente vai terminar em nome de Jesus. Só que assim, você pode pegar esse culto, transformar numa sala e, entendeu, convidar amigos e assistir, ouvir essa palavra com mais detalhes, entendeu, com mais tranquilidade, entendeu? Você pode mandar para parente, você pega o link, manda lá para parente, vai abrir lá no Face e vai assistir. Porque essa palavra não pode ficar aqui não. Ela não pode ficar somente aqui nessa sala. Ela não pode ficar somente nesse culto online. Essa palavra tem que ir longe, irmão. Essa palavra tem que atingir aquele seu filho, aquela sua filha, aquele seu parente, entendeu? Que está aí precisando disso mesmo. Essa pessoa pessimista, que só fala palavrão, que só amaldiçoa, que fala que tudo dá errado na vida dela. Essa palavra ela vem, entendeu? Para marcar o teu coração, para marcar o coração da tua família. Em nome de Jesus, nosso Senhor, amém? Mas, como a palavra ela é para todos nós, vamos então fazer, amém, se cumprir em nossa vida o que o salmista ele diz no Salmo 141:3. Coloca guardas na minha boca, Senhor, né? Coloca guardas, Senhor, em mim, na minha boca, para que eu não peque contra Ti. Então, a nossa oração agora é que Deus venha tratar você, que Deus venha nos tratar a respeito de palavras que saem da nossa boca e geram destruição, geram malignidade, atraem coisas ruins, atraem espíritos ruins, atraem coisas ruins. Você pode mudar tudo isso. Amém? Falamos aqui muitos textos, e se você pegar essa pregação você vai ver. Muito nos marca a história de Abraão, que está no capítulo 22, com Isaac. A história de Abraão, quando é chamado por Deus no capítulo 12. Falamos do versículo 1, capítulo 1. Falamos de Tiago 3:10. Falamos do Salmo 139. Falamos de Isaías 45. Falamos de Mateus 12:36. Amém? Falamos de bastante textos da palavra. Então, tem muita coisa aí para você se alimentar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar todos nós então agora, para que Deus ele venha sarar o nosso coração, né? Nos ensinar. Temos aqui o testemunho do pastor Renato, do pastor Alexandre. Irmão, que cura, que culto, que bênção. Amém? Senhor Deus e Pai, a todos aqueles que, Senhor querido, assistiram um pedaço deste culto, ou aqueles que ainda estão assistindo, Pai, nós clamamos agora pelo Teu poder.
Nós clamamos, meu Deus amado, pela Tua graça sobre as nossas vidas. Pai querido, fazemos menção do Salmo 139. Tu me sondas e me conheces. Conhece o meu sentar e o meu levantar. Conhece, Senhor, os meus pensamentos. Antes que os meus pensamentos se formassem e que a palavra viesse ao meu lábio, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Espírito de Deus, nós pedimos agora em nome de Jesus, que o Senhor visite, meu Deus, essas pessoas trazendo cura, Senhor, cura da alma, trazendo, Senhor, libertação, meu Deus amado, Senhor querido, que o Senhor traga libertação nas palavras, que o Senhor traga libertação, Pai querido, nessa pessoa que muitas das vezes, Senhor, fala por impulso, fala, meu Deus, e muitas das vezes se arrepende do que falou, mas já falou. Então pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, e que a partir de hoje, da boca desse teu servo, dessa tua serva, só saia, meu Deus, palavra de bênção, como Abraão na hora da prova, na hora da luta, ele disse, Deus proverá para ser um cordeiro, e quando ele estava lá em cima no cume do monte, Senhor, e que ele estava preparado ali, Senhor, para o sacrifício do seu filho, ó meu Deus, o cordeiro apareceu, assim também nós declaramos nessa noite, que o cordeiro vai aparecer, na vida desse teu servo, dessa tua serva, que o Senhor vai mudar, meu Deus, o hábito das palavras, que o Senhor vai mudar o hábito, meu Deus amado, dos pensamentos, e a bênção do Senhor virá sobre este homem, sobre esta mulher, sobre essa família, sobre esta casa, oh Pai querido, em nome de Jesus, nós declaramos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Oramos também pela vida do irmão Wilson Moreno, oramos pela vida, Senhor, da irmã Glaucia, que pediu oração, a todos aqueles que nos pediram oração, Pai, em nome de Jesus. Fortalece agora, Pai, dê a cura, porque Tu és o Deus que tudo faz. Amém. O Senhor é o Deus que tudo é. Amém. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Tu és Jeová Jeé, o Deus, aleluia, da provisão. E cremos que a Tua provisão, a Tua bênção é sobre a vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Considerações finais. Suas últimas palavras, pastor. Graças a Deus, quero agradecer, né, a cada um de vocês que está assistindo, né, e falar para vocês que Deus é fiel, Deus é poderoso, e falar para o irmão Wilson que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Glórias a Deus. Pastorzão, últimas palavras. Irmão Wilson, beijão, tamo junto, viu? E a palavra para você ficar aí na mente, Tu é uma bênção. Amém. Tu é uma bênção. Irmão Marcos, fala alguma coisa pra nós. Graças a todos, boa noite. Dá um abraço pro irmão Wilson. E pra Nata? Pra Nata também. Depois da manhã. Dá um abraço pro irmão Wilson, uma boa recuperação. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas, irmão. Independente de qualquer coisa, a vitória já é sua. Amém? Palavra de bênção. Amém. Deus conhece a tua estrutura? Não? O que você quer cantar? Não dá para cantar isso, não? Dá? Deus conhece a tua estrutura. Deus conhece a minha estrutura. Irmãos, Deus abençoe. Nós vamos então terminar louvando a Deus com este canto. Tá? Foi muito bom estar com você. Você não tem noção. A gente está olhando para um celular, olhando para uma câmera. Mas parece que a gente sente a tua presença. A gente sente que você está aí com a gente. Aí nos assistindo junto conosco em nome de Jesus. Amém? Após o término deste louvor, a gente dá a bênção apostólica. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, Senhor, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Chega até o cume do monte. Olha todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te falou, te entregou. Amado e é o teu lugar, quem mandou na cara de
essa é a comunidade cristã Graspé. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, né? Como diz o Senhor na sua palavra, se não me engano, no livro de Números, capítulo 6, que o Senhor resplandeça sobre ti. Amém? Que o Senhor olhe para ti e o Senhor te abençoe e te guarde. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até domingo às 19 horas. Deus te abençoe. Fica com Deus.